Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a esta que é a vossa nona lição aqui do Terapeuta de Topo, onde estamos, esta lição do Terapeuta de Topo e este curso que eu estou aqui a trazer vem no âmbito daquilo que é a oficina do terapeuta, que é uma oficina que tem a ver essencialmente com a energia de Escorpião, a capacidade que temos de ser terapeutas de nós mesmos e dos outros, trabalhar as nossas águas internas e aquilo que são as nossas emoções e emocionalidades, mas perceber também aquilo que é a emoção do outro, aquilo que é o outro diferente de nós, também num processo evolutivo no qual podemos efetivamente interligar-nos, digamos assim, em termos daquilo que é as emocionalidades, a nossa e a do outro. Aqui é muito importante reconhecer estes três sinais que se encontram na comunhão, não é? E de que ondas, portanto, três sinais das ondas e como é que isto está para a comunhão, como é que isto se relaciona com a comunhão. Perceber que a comunhão tem muito a ver também com a emocionalidade, tem muito a ver com momentos de confiança plena, vulnerabilidade infantil, transcendência da dor e que tudo isto ocorre em relacionamentos íntimos, porque aqui estamos na relação profunda quando trabalhamos o sentimento. A energia do terapeuta, a energia de Escorpião tem muito a ver com morte e transformação, tem muito a ver com prazer e dor, tem muito a ver com continuidade e com significado e significância daquilo que é a nossa intuição sexual e aquilo que acaba por nortear e mapear os relacionamentos e os sentimentos e, no fundo, as emoções, tem muito a ver com o nosso próprio impulso natural e sexual e que ele também aprende e disciplina-se. Daí esta questão de nós percebermos que agimos em ondas e também temos que saber identificar o momento em que isto acontece para chegarmos à comunhão. Portanto, se nós não somos capazes de identificar a nossa onda emocional e não somos capazes de a debelar ou de a trabalhar, raramente chegaremos à comunhão, ao objetivo da comunhão, ok? Então, o objetivo do exercício é explorar a confiança, a vulnerabilidade e a superação da dor. Ou seja, partirmos aqui, o main core será efetivamente percebermos como confiança, vulnerabilidade e superação de dor estão interligados e são pilares para uma intimidade plena e transformadora. Portanto, partirmos daí, confiança, vulnerabilidade, superação da dor, para depois, sobre isto, sermos capazes de construir uma intimidade plena e transformadora, usando obviamente abordagens de psicanálise, e aqui é ir muito à nossa intuição, àquilo que é sexualidade, àquilo que é íntimo na nossa própria natureza, para depois percebermos também como é que nós somos, em regra, enquanto seres humanos, já numa abordagem mais desapegada da nossa própria história e da nossa sexualidade, mas que tem a ver com regras básicas de interação de nós connosco, para depois passarmos às regras de interação entre mim e o outro, na terapia de casal, e chegarmos à transformação da própria relação através do PNL, da Programação Neurolinguística, ou seja, de técnicas de ressignificação do passado, daquilo que aconteceu. Então, começamos pela confiança plena como elemento primeiro. Aqui é muito importante perceber que para obtermos uma confiança plena temos que ir à nossa infância interna, aos nossos gatilhos emocionais, àquilo que são as formas como nós reagimos a momentos que nos são propostos e a forma como nós, entre aspas, interpretamos e ressignificamos dentro de nós quase de forma intuitiva o que vai acontecendo e foi acontecendo ao longo da nossa vida, e se calhar olhar para a nossa vida, ou essencialmente olhar para a nossa vida como uma sucessão de acontecimentos mais ou menos satisfatórios, mas centrar-nos sobretudo naqueles que foram menos positivos e aí saber transformar e ressignificá-los individualmente, criando uma confiança plena em nós mesmos. Começa em nós, isto não tem nada de egoico, não tem nada de superiorização, tem sim de compreensão da nossa própria autenticidade, daquilo que nós somos enquanto seres que temos uma relação íntima connosco mesmos e, portanto, sermos capazes de perceber como é que a infância nos afetou a nossa capacidade de confiar. E, portanto, visualizar, digamos, do nosso passado, da nossa evolução, onde é que estão as nossas âncoras de confiança, onde é que estão os nossos pontos de apoio, as nossas pedras de tropeço, aquelas que nos fazem depois elevar a nossa própria vibração. Então, começamos pela nossa infância, perceber na nossa
nossa infância, como é que isso afetou a nossa capacidade de confiar, quais foram as pedras de tropeço, como é que reagimos e ressignificamos. E visualizar depois aquela que é a Gestalt positiva original, visualizar o momento de pura confiança e ligá-lo ao parceiro e compartilhar formas de fortalecer isso em conjunto, não é? Também aqui já na relação. Sentir-se criança é importante. Percebermos a nossa dimensão atual, aquilo que somos, o ponto a que chegamos de crescimento, só pode ser feito à luz de entendermos todo o percurso que fizemos do passado, o ponto de vulnerabilidade em que nos encontrávamos num passado distante e a forma como fomos burilando e trabalhando isso para aquele ser que somos hoje, aquela pessoa que temos dentro de nós neste momento e a forma como podemos usar isso para crescer ainda mais. Então, reflexão: como é que eu posso ser vulnerável e espontâneo com o meu parceiro? Como é que eu posso ter confiança forte em mim para depois me revelar e ser perante o outro aquilo que eu efetivamente quero ser? E aqui uma prática de momento lúdico e autêntico, deixando fluir a criança interior em momento íntimo. Muitas vezes a melhor forma de nós sermos é simplesmente praticarmos, é simplesmente agirmos. Mais do que pensar, do que conjecturar, é na ação, porque isso tem muito mais força e energia. Aliás, se nós queremos mudar comportamentos, e é disso que se trata em programação neurolinguística, mudar o nosso pensamento, para depois mudar a nossa palavra, para depois mudar o nosso hábito, e para depois o hábito se transformar em comportamento. É assim que se trabalha a nível de programação neurolinguística. Então, deixar fluir a criança interior é um momento íntimo, é aquilo que nos permite conhecermos e psicologicamente evoluir também, sentindo-nos crianças. Depois, transcender a dor e o medo, e aqui já se poderá deitar mão daquilo que é a terapia do casal, ou seja, fazer isto em conjunto com o outro, identificando, obviamente, aqueles momentos bloqueadores, aquilo que nos impede, muitas vezes, de ter controle sobre nós mesmos, porque quando nos deixamos dominar pela dor e pelo medo, nós estamos a entregar a nossa capacidade de autocontrole. E não interessa sermos evoluídos, interessa essencialmente termos o controle de nós mesmos. Não interessa o grau a que atingimos, se formos capazes de dominar, de controlar a nossa dor e o nosso medo, porque eles são a base do autocontrole. A partir do momento em que nós cedemos à dor e ao medo e permitimos que outros manipulem a nossa dor e o nosso medo, nós deixamos de ser livres e passamos a ser escravos e deixamos-nos levar pelo outro. É precisamente através da dor e do medo que nós, no fundo, tornamos o outro de alguma forma escravo e tentamos tirar dele aquilo que é, digamos assim, a sua própria essência e a sua própria liberdade. Então, exatamente porque na vida isto acontece, e aqui estamos a pensar que a criação da dor e do medo não vem de dentro do casal, porque senão teríamos um relacionamento tóxico, e não é disso que estamos aqui a falar, não é de relacionamentos tóxicos, estamos a falar de relacionamentos saudáveis. E num relacionamento saudável nós temos dois indivíduos que têm uma relação entre si e que querem expandir o seu prazer, a sua boa relação, mas têm dores e medos que têm a ver com o seu passado, com os seus traumas, e que têm a ver com o exterior da relação. Então, como é que se blinda essa relação e como é que se lida, digamos assim, com as fragilidades que cada um tem e traz e aporta na relação, de forma a torná-la antifrágil, conseguir que a relação seja antifrágil relativamente a terceiros. No fundo, criar aqui, digamos, um espaço comum quando o mundo vem para nos dividir, não é? Portanto, quando o mundo vem de fora para nos criar dor e medo e nos destruir e nos escravizar. Então, isso só é possível, criar esse nicho, esse aspecto onde nos trabalhamos, compartilhando momentos de vulnerabilidade e transformando-os em experiências de aprendizado e de transformação e conexão, ouvindo o outro. Aqui é muito importante a escuta ativa de parte a parte. E isso cria conexão. Quanto mais ouvimos e percebemos a história do outro, mais conexão temos com ele. Ok? Isso é o que é importante e que nos pode trazer de volta àquilo que é a nossa própria dimensão de vida e de mundo. E então temos que ter uma entrega total ao outro. E isto é importante enquanto reflexão. O que é que significa para mim entregar-me verdadeiramente e em que sentido isto acontece? É importante, efetivamente, conhecermos-nos, conhecer os outros, conhecer os nossos gatilhos, trabalhar sobre os mesmos, e aí temos uma perspectiva de psicanálise, ser capaz de perceber o eu e o outro enquanto desafio da sociedade, perceber depois que o eu e o outro pode-se trabalhar em terapia de casal, ressignificando em conjunto os limites que muitas vezes são-nos impostos exteriormente à própria relação, e portanto aqui a tarefa será praticar uma presença plena através de toques,
olhares, comunicação não verbal, criando âncoras emocionais, porque isso é o importante aqui, mais do que apenas o aspecto sinestésico, o aspecto visual, que haja uma concretização em intimidades, em âncoras que também têm a ver com a sexualidade e que nos prendem ao outro. E isto vai criar âncoras emocionais profundas que depois nos permitem estruturar e estar prontos para o ato sexual e a comunhão plena com o outro. Integração das 3 condições do êxtase, confiança, vulnerabilidade, superação da dor, cria um campo fértil para o êxtase emocional e para a transformação plena e profunda emocional. A intimidade torna-se o elo sagrado de transformação e conexão espiritual. No fundo, aqui estes 4 elementos, por um lado a confiança, vulnerabilidade e superação da dor em conjunto, não é? Por outro lado, perceber que isto cria êxtases emocionais e que isto aprofunda e torna de alguma forma mais claro, digamos, a ligação com o outro, e que a intimidade pode tornar-se e deve tornar-se um elo sagrado de transformação e conexão espiritual. Transformação por um lado e depois conexão espiritual pelo outro. Tudo isto pode levar precisamente ao êxtase e que pode ser aqui o objetivo que nós temos de nos transformar e transformar a nossa relação de forma permanente e duradoura, que é no fundo aquilo que queremos para uma maior evolução espiritual e pessoal. No fundo é isto. Então, próximos passos, e aqui terminamos a nossa lição 9. Os próximos passos que podemos tomar, as tais práticas, 3 ciclos de 15 dias em cada uma destas situações de Gestalt que nós queremos trabalhar, de intimidade, transformação da intimidade, e então termos 3 ciclos de 15 dias para trabalhar estas ondas que nós temos dentro de nós, identificá-las, saber ver esses sinais que vêm de dentro, não é? Perceber exatamente quando é que nós temos algo que tem a ver com a nossa intimidade, quando é que tem a ver com a conexão, quando é que tem a ver com a transformação, e trabalhar então esses ciclos de 15 dias a cada uma dessas situações, para depois repetir novamente num ciclo total de 90 dias constituído por 2 bases de 45. Criar o hábito, registar as experiências e incorporar essa nova vibração relacional. Aqui, mais do que criativos, vocês são individuais e únicos. A vossa relação é única, os vossos desafios em cada relação são diferentes e, portanto, como é evidente, não existe aqui, digamos, uma solução mágica. Ela implica esforço conjunto, de ação, de trabalho em conjunto e de aceitação da própria emocionalidade de cada um. Espero que tenham gostado desta lição número 9. Voltamos a ver amanhã na 10ª lição. Até lá, despeço-me com cordialidade e obrigado.